Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é o nosso dia 123 de leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar sua água, seu chá, o seu café, sentar aqui comigo e vamos embora para a leitura de hoje. Vamos fazer a leitura de 1 Crônicas do capítulo 7 até o capítulo hoje. Vamos comigo então? Capítulo 7. Os descendentes de Isacar. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sirrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzia, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Isarrias, Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de família. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer, Gediel. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Elizer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, Alemelete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediel foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Quena, Zeta, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Ruzim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Gezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Aziel e Marquir. Marquir foi pai de Gileade e Marquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade e ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve 2 filhos em que eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Beda, esses foram descendentes de Gileade, filho de Marquir e neto de Manassés. Ramolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abzer e Maca. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Tati, Tati foi pai de Eleada, Eleada foi pai de Tati, Tati foi pai de Zabed, Zabed foi pai de Sutela, Efraim foi pai de mais ou menos, foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleada e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Bereias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Sera. Ela construiu as cidades de Bet-Orom de baixo, Bet-Orom de cima e Uzen-Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef, Rezef foi pai de Tela e Tela foi pai de Tan. Tan foi pai de Ladã, Ladã foi pai de Amiúde, Amiúde foi pai de Elisama, Elisama foi pai de Num e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficaram ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte de Siquém, Ia e Eias, cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megido, Edor e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer. São esses os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Bereías, e de uma filha chamada Sera. Bereías foi pai de 2 filhos, Eber, Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bisravite
e Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer, Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhas, Passeque, Bimal, Asvet. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Rog, Jebuã e Arã, e Rotão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofã, Imna, Celis e Amal. Os descendentes de Zofã foram Sua, Anefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rod, Sama, Silsa, Itran e Bera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pisba e Ara. Os descendentes de Ulá foram Ará, Raniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26 mil homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos, são esses os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Roá e Rafá. Os descendentes de Belá foram Adar, Gerá, Abiúde, Abzua, Naamã, Auá, Gera, Sufã e Uã. Os descendentes de Eude foram Naamá, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manate. Gera, o pai de Uzá, e Aiúde foi os chefes deles nessa mudança. Saíram, se divorciou de suas 2 mulheres, que se chamava Rosim e Bará. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moab, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos. Jobabe, Zíbia, Messa, Malca, Jesua, Saquir e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Sarim também teve 2 filhos com a mulher de Uzim. O nome deles eram Abitube e Elpal. Elpal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizan, Semed. Semed construiu as cidades de Oni, Lod e os povoados que ficavam ao redor. Os descendentes de Benjamim em Gate e Aijalon. Beraías e Sema foram chefes de família que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Beraías estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Mical, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupal estavam Zebadias, Mesulão, Rizeque, Eber, Ismaías, Isalias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Abadi, Adaías, Beraías e Sinhate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Hananias, Elão, Atotias, Ifdeias e Penuel. Entre os descendentes de Gerão estavam Sanserai, Seraías, Atalias, Jarias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de família que moraram em Jerusalém e os principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maca e o seu filho mais velho Abdon. Os outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai de Saul, Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Jeribal, que foi pai de Mica, e Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tarea e Acás. Acás foi pai de Jeboa, e Jeboa foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zirri. Zirri foi pai de Mosa, e Mosa foi pai de Bineia, Bineia foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleazar, e Eleazar foi pai de Azael. Azael foi pai de 6 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Seairias, Obadias e Hanã. Ezeque, irmão de Azael, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos, todos esses membros da tribo de Benjamim. Essa foi a nossa leitura de hoje. Voltando novamente a um assunto muito interessante da perspectiva do livro de Crônicas, quando nós estamos falando da genealogia, nós estamos falando da história que foi sendo construída através das famílias. Uma dessas famílias foi a família de Isacar. E essa família, ela foi uma família muito famosa porque os homens dessa família, os cabeças dessa família, eram homens excepcionais. Segundo as escrituras, eram homens que sabiam discernir os tempos, eram homens que sabiam
discernir as épocas que eles viviam, no sentido não somente do tempo, não somente do sentido de guerra, mas no sentido também se a terra era boa, se a terra que eles estavam, ou se as infantarias que eles teriam que lutar contra, como eles se posicionavam. Então era uma tribo extremamente estratégica. E ela se fazia diferenciação entre as outras tribos também com a questão da quantidade de membros que eles tinham. Quando eles saíram do Egito, à primeira vista, quando eles adentraram na Terra da Promessa, eles foram uma das tribos menores que entrou. E agora, que a gente está lendo aqui, nas genealogias, nesse momento que a gente está vendo, onde até o momento do cativeiro, a gente percebe que eles se tornaram uma grande tribo em relação a números, com mais de 80 mil pessoas. Uma das coisas muito interessantes que a gente pode ver é que você pode começar até mesmo pequeno, mas se você se dispor a ser uma pessoa que é diligente e que tem um diferencial, no final você pode acabar como a família de Isacar, que foi se multiplicando ao longo do tempo, foi se tornando cada vez mais importante. E assim como várias outras famílias, ali vai falar que eles tiveram muitos homens famosos na guerra. Então, fica essa dica para nós. Por mais que nós possamos começar singelos, pequenos, simples, o caminho que é trilhado para aqueles que seguem a excelência é um caminho que verdadeiramente pode culminar em grandes feitos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença e te espero aqui amanhã. Até mais.